como estamos num podcast sobre a década de 60, nós, em casa dos meus pais, somos 4 irmãos. 3 nasceram na década de 60 e a mais nova nasceu uns meses depois do 25 de Abril. Ela não vai ficar zangada comigo por eu não a ter posto nesta fotografia, mas ela não é da década de 60. Tem essa grande vantagem sobre nós. Quem está na fotografia é o Luís, sou eu e é a Margarida. Somos os 3 irmãos mais velhos, todos nascidos na década de 60. O segundo de 4 é a posição mais difícil, porque a Margarida, que é logo a seguir a mim, somos os irmãos mais próximos, e portanto eu fui de todos aquele que fui menos tempo o último filho da família. Porque a seguir à Margarida há uma grande diferença para a Rita, que é quem nasceu já em 74, e portanto eu vivi com este peso de ser o que fui menos mimado dos 4. E cobro muito isso lá em casa e portanto acho que eles compreendem-me e reconhecem as minhas agruras da minha infância. Éramos e somos uma família muito feliz, cada um nos seus trabalhos, cada um nas suas vidas hoje, mas eu acho que aquela fotografia reflete muito também da alegria que eu sempre tive desde o início e acho que se consegue, quem conseguir reconhecer quem é que eu sou na fotografia, coisa que não é assim tão difícil, percebe que o interesse pelo mundo está lá representado na minha cara. É o que eu espero que as pessoas consigam ver. Amor presente em cada espiga desfolhada. Mário Centeno nasceu a 9 de dezembro de 1966 em Olhão. Mas foi em Lisboa que fez o curso de Economia, a que se seguiu um mestrado em Matemática Aplicada no Instituto Superior de Economia e Gestão, onde é professor, e um doutoramento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Preparou-se sem saber que iria ter a oportunidade de entrar na política portuguesa como Ministro das Finanças, cargo que ocupou 2 vezes em governos socialistas. Foi considerado o homem das contas certas na União Europeia em relação ao déficit português e até lhe chamaram o Ronaldo do Ecofin. O mesmo é dizer, o melhor marcador dos ministros das Finanças dos 20 na zona euro. Obcecado com números, diz que teve de aprender a ser político e considera que o lugar que ainda ocupa como governador do Banco de Portugal é também um cargo político. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostava de começar pelas suas raízes. Nasceu em Olhão, é lá que elas estão? Na verdade estão em Vila Real de Santo António. Olhão foi um acidente da distribuição das maternidades no ano de 1966 no Algarve. Já na altura lutava o país com essa dificuldade e na verdade a maternidade no Sotavento Algarvio em 1966 funcionava em Olhão.
O meu irmão mais velho nasceu no início da década em Vila Real de Santo António. Depois, no fim da década, voltou a haver maternidade em Vila Real de Santo António. Portanto, Olhão é, deste ponto de vista, um feliz acidente. Eu digo feliz porque eu sou muito orgulhoso de ter nascido em Olhão, mas, obviamente, as minhas raízes estão em Vila Real. Volta lá sempre? Sempre que posso. Não posso tantas vezes quanto gostaria, mas sim, temos lá ainda muito bem plantadas e nutridas as raízes e, portanto, volto lá com muita frequência. Então posso perguntar-lhe se, quando era miúdo ou quando era rapaz, era um moço marafado? Era um moço muito inquieto e muito difícil de sentar e de estar atento, porque tinha sempre muita curiosidade sobre tudo, ouvia muito antes de falar. Aliás, há uma história na família de que eu comecei a falar muito tarde e a minha avó paterna até estava preocupada que era professora do ensino primário na Serra Algarvia, uma senhora fantástica e que ensinou a ler e escrever metade da Serra Algarvia, e ela era muito sensível ao desenvolvimento das crianças, porque foi com quem ela lidou, e ela tinha ali uma preocupação comigo. Eu acho que era só a minha predisposição natural para aprender antes de dizer qualquer coisa. E não era porque tinha mais interesse por números numa determinada altura? Tinha muito interesse por números, passava a vida a fazer contas. A minha mãe era chefe da estação dos Correios de Vila Real e tinha uma daquelas calculadoras com fita. E eu passava muitas tardes ao lado dela, pedia emprestada a calculadora, e uma das contas que eu fazia com muita frequência era a soma da idade de todas as pessoas da família. E claro, aquilo volta e meia mudava, porque havia alguém que fazia anos e era uma festa quando eu chegava e mostrava-lhe: olha, agora já somamos 1000 e tal. Então teve a sorte de conhecer pelo menos essa avó. Conheceu outros avós? Não, tive a sorte de conhecer todos os avós e bisavós também. Enfim, foi uma família muito numerosa no início. Quando somos pequenos é muito importante. E que educação é que teve? Era assim muito rígida? Não, era difícil ter uma educação muito rígida numa vila, porque na altura Vila Real ainda não era cidade. Onde, enfim, a rua era um espaço coletivo e frequentado. A Praça Marquês de Pombal eu costumo dizer que era o estádio olímpico, porque fazíamos corridas à volta da praça, um quadrilátero maravilhoso. Não sei, quem não conhece deve ir conhecer. E havia vários campos de futebol que nós organizávamos entre os bancos que estão dispostos ao longo do perímetro da praça, e o Pelourinho, que é um grande símbolo, exatamente, o marco de Vila Real. E era ali que jogávamos, a tentar fugir. E foi aí que começou a ser do Benfica? É do Benfica porque a família toda era? O meu pai era do Sporting, e porque fez a sua juventude em Faro, estudou em Faro, e Faro é uma cidade de sportinguistas. Perdoem-me os benfiquistas que são de Faro. Ao contrário de Vila Real, que tem o Lusitano como grande referência desportiva, enfim, um pouco ultrapassada no tempo, mas que era uma terra mais de benfiquistas. E, portanto, na luta entre o meu pai, que era um verdadeiro democrático, nunca impôs nada lá em casa, desse ponto de vista, e aquele que era o entorno também do resto da família, o meu avô materno e toda a família era benfiquista, e, portanto, ganhou o Benfica. Que idade é que tinha quando deixou de ter o seu pai? Eu tinha 18 anos. A minha irmã mais nova tinha 10 anos quando ele faleceu, sim. Isso é uma data a que volta muito? É por uma razão muito, se calhar demasiado pragmática e demasiado vista pelas lentes de um economista. Eu aprendi naquela altura
a dar o peso e a relevância às coisas que elas devem ter. Nem mais, nem menos, porque muitas vezes damos demasiada importância a coisas que se podem resolver e há poucas coisas na vida que não se podem resolver. E essas é que depois devem balizar a nossa atitude perante a vida. Como é que o seu pai o influenciou? Não no futebol, mas hoje, quando olha para trás, reconhece-se em algumas coisas do seu pai? Ou lembra-se de alguns dos ensinamentos que ele lhe passou? Há uma identidade muito grande daquilo que era a calma, a paciência, o cuidado com a fala e com a escrita que ele sempre colocava. Era uma exigência que era feita de exemplo e não de ditames, ou seja, havia uma conversa que não era preciso ser muito longa. Eu aprendi daí também os únicos momentos de falta de paciência que eu identifico claramente a mim é quando me obrigam a dizer mais do que uma vez a mesma coisa. Então é verdade aquilo que dizem de si, que é difícil que esteja irritado, é difícil irritar-se? Enfim, se não for autoelogio, eu diria que sim. mas pode até passar por autoelogio. Mas eu acho que não é. Há uma atitude perante as coisas que decorre muito dessa relação, também com o meu pai. Ele era do Sporting, sou do Benfica. Nós íamos, num fim de semana, ver o jogo juntos, e era comigo que ele ia a Alvalade. Na semana seguinte íamos à Luz. Portanto, fazíamos ali uma companhia muito, desde que vivemos em Lisboa, que foi por volta de 1982. E era uma relação mesmo muito próxima. E para não sermos injustos também, ou eu não ser injusta, gostava que me falasse um pouquinho da sua mãe. Mas que a minha mãe é a presença constante na família. Enfim, quer antes, ela sempre trabalhou fora de casa, era chefe da estação, nós éramos amamentados dentro da estação dos Correios porque tínhamos essa felicidade de nos poderem levar lá quando ela já estava a trabalhar depois do nascimento de cada um de nós, e carregou os pianos todos e tratou de nós, enfim, como se fôssemos todos filhos únicos, e acho que é a grande referência lá de casa. Ainda tem 90 anos e é um polo aglutinador. E ela, enfim, depois quando o meu pai faleceu, nós já estávamos em Lisboa. Ela abdicou do trabalho porque as minhas irmãs ainda eram menores e ficou tomar conta de todos, e acho que é insuperável. Então, era uma família que era muito conhecida em Vila Real, até pelo trabalho da sua mãe, não é? Muita gente contactava com ela. Isso fazia com que fosse difícil para si fazer assim uns disparates, porque toda a gente ficava a saber, ou não? Ou não era disso? Não, claro que a rua é um lugar onde se pode fazer quase tudo, mas também quase tudo é visto. E o grande polo da família em Vila Real era o restaurante do meu avô, que era o maior restaurante de Vila Real de Santo António, que ainda hoje tem o nome dele, já não faz parte da família. E era aí que tudo rodava, e a nossa família vivia também no ritmo de um restaurante, ou seja, os almoços e jantares de família eram sempre tarde, porque primeiro fechava a cozinha do restaurante e depois é que abria a cozinha da família. E minha mãe também tinha muitos irmãos e, portanto, muitos primos, havia uma família muito alargada. Nós vivíamos, na verdade, no centro de Vila Real de Santo António, também pela função da minha mãe, vivíamos na Casa dos Correios, e isso dava uma enorme centralidade. Mas a minha grande vontade era sempre jogar à bola. Passava muito tempo também com os meus colegas e os meus amigos a fazer os trabalhos de casa. Eu, na verdade, íamos até à casa da professora, onde eu me sentava ao lado dela a ajudar e a ensinar os meus amigos e os meus colegas a fazer os trabalhos.
era uma agenda muito preenchida. Então, e depois, mais tarde, quando os seus amigos tinham as suas contas, no sentido dos seus dinheirinhos, era de lhes sugerir como controlar as despesas e serem menos despesistas, que são conselhos que têm dado a quem nos tem governado. Lá em casa dizia-se que o meu dinheiro era fêmea, porque era o único que procriava. Então todos já os vem outros, daí. Vem. Todos os outros estavam sempre na bancarrota. E eu costumava dizer que isso era uma falsa questão, porque como eu não ganhava dinheiro, o dinheiro que tinha era o dinheiro que os meus avós e os meus pais nos davam, e davam igual a todos. Eu nunca poderia ser intitulado de uma pessoa, enfim, a expressão mais popular que se usa é forreta, certo? Porque ninguém pode ser forreta com o dinheiro dos outros. E é só uma questão de saber geri-lo. Foi um princípio que eu ganhei desde muito novo. E depois, a dada altura, foi-se preparando, conforme eu disse, não é? Foi parar a Harvard, fez um doutoramento fora do país, e mais tarde aceita ser ministro. O que é que ministros... Porquê? O que é que o motivou naquela altura? Quais foram as principais razões? Sabe que eu tenho, aliás, muitas das conversas que faço com os alunos na escola e, enfim, também com as pessoas que entram de novo no banco, esta ideia de que a chave para tudo o que nós fazemos e conseguimos atingir na vida é a preparação. E uns têm mais dificuldade, outros têm menos, uns têm que investir mais, outros menos. Isso já depois é de cada um, mas não tenho dúvidas nenhumas que o esforço que cada um de nós faz nessa preparação nota-se e é muito visível naquilo que é a nossa trajetória na vida. E foi assim desde sempre. Lembro-me no 8º ano, Vila Real de Santo António sempre foi uma zona muito periférica para se colocarem professores, e também nessa altura havia problemas de colocação de professores, e nós tivemos 3 professores de matemática no 8º ano, e cada um que chegava achava que a solução era quase que reiniciar o programa. E eu estava a ver a minha vida andar para trás, porque nós não iríamos acabar o programa de matemática do 8º ano, e a minha e a dos meus colegas. E então organizava à tarde, quando já não tínhamos aulas, umas sessões lá em casa para o grupo mais próximo de amigos, em que íamos pelo livro de matemática adentro para estudar matemática, porque aquilo não ia correr bem com aquela rotação de professores que estávamos a ter. Mas isto para lhe dizer que a preparação é o essencial. A questão do convite, primeiro para fazer um estudo sobre as condições macroeconómicas do país, depois para que esse estudo fosse apresentado, depois houve uma campanha eleitoral. Isto foi um processo muito, muito longo. A questão do ministro, que foi por onde colocou a Conceição a pergunta. Começou sim, antes. E se não teve, mas podia não ter tido essa não ter tido esse epílogo, mas não poderia ter esse epílogo se não existisse a fase anterior. Era isto que eu lhe queria dizer. Nunca teria acontecido, porque eu nunca teria aceito esse desafio, se eu não me sentisse preparado. E preparado aqui é até mais do que eu próprio. Era se eu não tivesse à minha volta o conjunto de condições capazes de poder dar um determinado resultado, em que eu acreditava, depois estaria para se confirmar. Mas teve de aprender, além dessa competência toda que foi ganhando, teve de aprender a mexer-se dentro da política e para fora. Teve que se adaptar a que a política não tem, muitas vezes, a exatidão dos números. A exatidão dos números é inabalável e, portanto, nós partimos desse referencial. O que se passa à volta dos números, de facto, às vezes tem matizes diferentes.
dentro da política, a palavra de ordem é dar sempre a mesma resposta. Que é uma coisa que eu não consigo fazer. Não joga consigo. Não. E eu fui muito pressionado para, quase que numa lógica de defesa, para te defenderes, dar sempre a mesma resposta. Eu disse, então é melhor mudar de função, porque eu não vou conseguir, nunca vou conseguir dar a mesma resposta 2 vezes. Porque nas aulas, no ensino, na aprendizagem, quando alguém me fazia uma pergunta, depois de eu ter explicado, a minha reação quase instantânea e incontrolável é aquilo não saiu bem. Se eu for dizer a mesma coisa, não adianta. E, portanto, eu vou arranjar outra forma de explicar. E tem graça que na rua várias pessoas, enfim, ao longo destes já longos anos, muitas vezes me confrontam, percebem isto. Mas quando chegou, estranhou a política e depois a política entranhou-se. Ficou com vontade de regressar? Tem vontade disso? Eu acho que quem me conhece diz que isso não é uma coisa que nasce aos 40 anos, nem aos 45. Que havia lá já qualquer coisa. Havia. Eu acho que muita desta atitude de estar e de partilhar o tempo e de fazer. Eu fiz campanhas antitabágicas nos anos 80 em Lisboa, numa escola da periferia de Lisboa, verdadeiramente da periferia, onde a última coisa que alguém podia estar interessado era em lutas antitabágicas. Era dispensado das aulas para preparar, para receber todas as turmas, uma a uma, eu é que fazia tudo aquilo. Houve sempre uma intervenção, disposição uma quase disposição que natural, para intervir, sem mais vantagem do que usar o meu tempo para essa partilha. E eu acho que, na verdade, é isso que se trata quando se falam de funções públicas. A função que eu desempenho neste momento tem exatamente as mesmas características. O Banco de Portugal tem como função o serviço público e portanto, isso é muito natural em mim. Não tem mesmo nenhum segundo sentido que não seja esse sentido de partilha dentro daquilo que são as minhas possibilidades. São muitos exemplos, mas eu vou dar o último que aconteceu em Vila Real de Santo António, no último fim de semana que lá estive. Uma pessoa que eu não via há muito tempo, relativamente mais velha que eu, dizia o seguinte: aquilo que é mais convincente quando te vemos na televisão, e vamos sempre ver o que tu dizes na televisão, é a tranquilidade com que dizes. Eu acho que é essa a maior responsabilidade de quem toma decisões a um porque nível político. Essa tranquilidade é equivalente ou pressupõe uma ponderação? Pressupõe uma ponderação, pressupõe que há um conhecimento da tal preparação, mas o mais importante de tudo é não transmite aos outros uma ansiedade que é a todos os títulos negativa na nossa postura social, individual, coletiva, porque quando alguém que tenha o papel de tomar decisões pelos outros transmite ansiedade, não está a fazer o seu papel. Então deixe-me fazer-lhe a pergunta, que nível de ansiedade é que lhe tem trazido a possibilidade de ser reconduzido no Banco de Portugal como governador? Muito baixa. Então quer dizer Muito que baixa. já tem outra carta na manga? Não. Sabe, eu acho que sabe mais do que eu seguramente. Pode partilhar connosco o que sabe sobre o que se segue deste governador do Banco de Portugal, que à partida o será até julho? Exato. E isso é o que se segue. O que se segue a partir de julho depende de decisões. Aliás, foi nesta mesma sala que eu talvez tenha respondido pela primeira vez a essa pergunta e a resposta continua a ser a mesma. Eu sou governador, tento desempenhar as minhas funções o melhor que sei.
Há, obviamente, uma avaliação que tem que ser feita e eu estou perfeitamente preparado e disponível para Mas também que já ela disse, seja feita. mesmo no ano passado, até eu disse, acho que mais do que uma vez, que estava a fazer o seu trabalho como Governador do Banco de Portugal, pressupondo que o faria de modo a poder continuar nesse cargo. É verdade, e também já disse que nunca na minha vida estudei para 10. Nunca. E há um episódio muito engraçado. Então, e neste momento sente que está no 20, no 19, no 18? Pronto, aí temos Qual que é nos a sua pôr... autoavaliação? Temos que a autoavaliação é uma coisa importante. Eu ia-lhe contar um episódio engraçado que se dá com quem acabou por ser a minha orientadora de mestrado aqui em Lisboa, que foi uma professora na universidade absolutamente extraordinária, e eu não tinha conseguido estudar um capítulo de uma determinada matéria. Estamos a falar de matemática e investigação operacional. E esse capítulo não saiu no teste. E eu cruzei-me com ela e ela perguntou-me, enfim, por simpatia, como é que tinha corrido o exame, e eu disse, correu bem, mas eu não estudei tudo. Se calhar vou à segunda chamada. E, enfim... a nota foi uma nota desse teor que a Conceição acabou de dizer, e depois ela deu as notas e disse qualquer coisa do género: você não me vai chatear na segunda chamada. Só porque não tinha estudado uma matéria que não saiu. Mas então... Eu não fui à segunda chamada, mas eu acho que tenho estudado todas as matérias. Mas então consegue assim, em breves segundos, explicar a quem está a ouvir-nos qual tem sido o seu principal contributo? Se tivesse que, numa nota breve, dizer aquilo que eu fiz no Banco de Portugal foi o mais importante. Muito bem. Aquilo que eu acho que eu trouxe ao Banco de Portugal foi a capacidade do banco estar mais próximo das pessoas. Temos feito um enorme esforço para que isso seja assim. Voltamos à questão do serviço público. O banco muito facilmente, e digo isto sendo parte do banco já há muitas décadas, o banco muito facilmente se isola por razões múltiplas, umas porque o seu caráter de independência às vezes leva a exacerbar as proteções que considera necessário, não é só o Banco de Portugal, são os bancos centrais em geral, para exercer essa independência, para poder beneficiar dela. Eu acho que é exatamente o contrário. Ninguém é independente isolado. Desde o dia zero, eu tenho apresentado todas as previsões do banco, sejam trimestres bons, trimestres maus, trimestres com dúvidas, com inflação, sem inflação. É preciso, que é a nossa grande responsabilidade, na verdade, enquanto política monetária, o controle da inflação, e é preciso explicar sempre o porquê das coisas. É quase uma obsessão que eu tenho. Mas a banca portuguesa, que tem anunciado lucros, os principais bancos, mas o dinheiro dos portugueses parece que não tem assim tanto valor para os bancos. Já falou disso também. Sim. E não questionam sobre isso? Não, questionam, e quando na fase inicial eu posso até ter sido mais complacente. Os portugueses também gostariam de ganhar também, não sei se é só os bancos. É verdade que sim, mas é sempre preciso relembrar que é melhor que os bancos estejam numa fase positiva de boa saúde, que nós consigamos também com o contributo do Banco de Portugal robustecer essa dimensão, do que termos dúvidas, que já vivemos anos muito difíceis quando se colocaram dúvidas muito sérias sobre o sistema bancário. Nós estamos, ainda que possa às vezes parecer estranho, nós estamos numa fase muito, muito positiva da nossa economia, na dimensão financeira também, com certeza na dimensão social. O rendimento disponível das famílias
nunca caiu em termos reais, mesmo descontada a inflação, ao longo de todo este tempo. Há questões de distribuição, de desigualdade. É um tema que está muito pouco presente naquilo que é o debate político na Europa. E é algo que, se nós não fazemos, cria-se um vazio. E, tal como nas nossas vidas, na política é a mesma coisa. O vazio, alguém vai preenchê-lo. E se nós não temos uma atitude proativa no preenchimento desses espaços, quando lá chegarmos, já lá está alguém, já lá está uma ideia diferente. Pode até ser melhor, mas ficamos sempre em perda. E, portanto, vazios não devem existir, e a preocupação que me está a colocar é legítima. Nós temos feito muitos trabalhos no Banco de Portugal nos últimos anos sobre a distribuição do rendimento, a pobreza, algo que até pode parecer estranho a um Banco Central, mas se for ver as nossas publicações, têm tido um enfoque muito significativo nessas matérias. E qual é o lugar fora do país se dentro do país não for governador do Banco de Portugal? Não precisa de ser fora do país. Eu tenho 3 filhos que são aquilo que é o centro da minha atenção pessoal. Tenho a minha vida em Portugal, não olho. Também confesso-lhe que, e eu digo muitas vezes isto aos jovens também, não olho para mim com muitas fronteiras. Não faço, aliás, distinção. Eu sempre vivi encostado a uma fronteira que era muito permeável, felizmente. Foi o Rio, Guadiana, e do outro lado era a Espanha. Para mim foi muito permeável. Passávamos muito tempo em Espanha, em todos os sentidos. Portanto, tinha acesso aos caramelos. Exatamente. Que os outros faziam muitos quilómetros, para si era logo ali. Muito, muito ali. Portanto, a fronteira para mim nunca foi um marco muito, muito relevante. E, portanto, também lhe digo, não vejo essa distinção como muito, muito importante. Para lhe reafirmar que o foco é: faltam uns meses, vamos deixá-los passar. Queria ir àquela questão do seu nome ter sido falado como candidato à presidência da República. Isso é um cenário que fechou completamente, sendo que diz que não gosta de fechar portas? Fechei completamente, no sentido que não gosto de fechar portas, ou seja, neste momento... Encostou a porta só? Neste momento a situação é exatamente aquela que era no princípio deste ano, quando eu fiz essa declaração. Nunca esteve num horizonte que eu preparasse, nunca esteve. Sabe que é preciso respeitar as funções que desempenhamos. E isso também obriga a um distanciamento face àquilo que dizem de nós. Para quem cresceu com a democracia, que expectativas é que tinha do que iria acontecer nestes tempos? Como é que um homem que estudou em Harvard olha para os ataques do presidente dos Estados Unidos a essa instituição e a outras universidades do país e à sua liberdade e independência para o conhecimento? Fica orgulhoso por Harvard estar a resistir. Não esperava, aliás, outra coisa. É pena que, por enquanto, seja ali apenas que esteja a resistência, porque precisamente porque estamos a festejar no fim do processo do festejo dos 50 anos do 25 de Abril, é muito importante perceber que o que custou ter a liberdade e depois, a seguir à liberdade, ter a democracia. E eu acho mesmo que o que estamos a assistir é, talvez, se não quisermos usar palavras tão pesadas como a questão da liberdade ou da democracia, podemos sempre falar das instituições. As instituições, o Banco de Portugal é uma instituição, o salário mínimo é uma instituição. As instituições são mecanismos criados pela sociedade, pelos homens, são sempre imperfeitos.
quando também achamos que está tudo perfeito é porque alguma coisa não está a funcionar bem. Quando se começam a pôr em causa aquilo que nos rodeia, nós devemos tentar reagir o mais rapidamente possível. E é evidente que quando se lê a carta que Harvard recebeu, não se pode deixar de ficar revoltado e ter dentro da nossa esfera de atuação uma atitude imediata de recusa e de procurar uma solução. Uma reação. Mas aquilo que nós estamos a ver em Harvard, vemos em relação a uma série de coisas, ou seja, é como se as instituições, lá está, paralisassem por medo, por incapacidade ou por falta de reconhecimento dos cidadãos sobre essas instituições. O medo é a arma daqueles que querem dominar os outros. Por isso, há pouco eu referia que não podemos mostrar ansiedades, não podemos mostrar, não podemos abusar da palavra incerteza. O medo tem sempre uma dimensão de ignorância. Há uma expressão mexicana muito que eu carrego comigo sempre, que é o medo ao ignorado. Porque quando nós desconhecemos, o primeiro sentimento que temos é um sentimento de medo. Daí a preparação. A nossa atitude é transmitir tudo o que conhecemos, partilhar o risco, porque há sempre risco nas decisões. Não há nada que nós façamos que não tenha risco. E as pessoas percebem, as pessoas entendem muito melhor do que aquilo que nós, às vezes, aqueles que tomam as decisões, configuram. Para terminarmos, gostava que, sendo um homem que gosta de olhar para a realidade com números e com exatidão, que razões encontra para podermos ser otimistas? A razão mais relevante para podermos ser otimistas é que tudo o que temos neste momento conquistamos com o nosso esforço. Não houve uma única dimensão daquilo que Portugal é hoje que não tenha sido conquistada com o esforço. Pela primeira vez, nós estamos a investir, pela primeira vez em séculos, nós estamos a investir onde devemos investir, que é na educação, e temos gerações que ano após ano, ao longo dos últimos 15, 20 anos, têm entrado no mercado de trabalho jovens com níveis de qualificações equivalentes, até muitas vezes superiores, à média europeia. Portanto, o mercado de trabalho é que tem de os aproveitar melhor. O mercado de trabalho tem que estar disponível para os aproveitar melhor. Eu vou confidenciar-lhe uma outra frase muito importante na minha vida. Quando eu voltei dos Estados Unidos, um dos meus tios, irmão da minha mãe, que teve uma influência muito grande no benfiquismo, diz-me que tu agora tens a melhor educação que alguém pode querer ter no mundo, eles vão ter que encontrar um trabalho para te dar. E portanto sente que é assim que devemos olhar para os jovens? Nós devemos apostar tudo o que temos na educação e devemos eliminar todos os entraves que existem ainda a que as empresas criem emprego, a que as empresas produzam os postos de trabalho que vão dar e têm vindo a dar lugar nesse mercado de trabalho aos nossos jovens. Chegamos ao fim. Muito obrigada. Muito obrigado. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão.
Siga e subscreva o Geração 60 nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma preferida. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.